Fala, comandante! Aqui, instrutor Batista, tudo bem com você? No vídeo de hoje, faremos a correção da prova de meteorologia dos capítulos 1 ao 6. Pessoal, acesse nosso canal no YouTube, Marcos Batista, nosso blog meteorocgblogspot.com e a nossa página no Face, MeteoroCG. Pessoal, ter sucesso é falhar repetidamente, mas sem perder o entusiasmo. Um abraço, vamos lá para o nosso vídeo aí, para a nossa correção, tá? Bom, tá aí, pessoal. Vamos lá iniciar então a primeira questão, falando aí das questões aí de meteorologia. Primeira questão, ele está falando, ó, a ordem correta das camadas da atmosfera é, né? Letra alfa, estratosfera, troposfera, ionosfera e exosfera. Né? Troposfera, estratosfera, exosfera ou ionosfera. Letra Charlie, troposfera, estratosfera, ionosfera e exosfera. E letra delta, troposfera, ionosfera, estratosfera e exosfera. Pessoal, a ordem correta é a letra Charlie, não é isso? Troposfera, estratosfera, ionosfera e exosfera. Questão número 2. Em altitude, o volume de ar mais frio do que o ar vizinho tem a tendência de quê, pessoal? Olha lá. Repetindo, o ar mais frio, né, do ar vizinho tem tendência a quê? Afundar, elevar-se, expandir-se ou, letra delta, aumentar o volume. Pessoal, resposta letra alfa, afundar. Por quê? Uma vez mais frio, ele fica mais denso ele afunda. Então, resposta letra alfa. Questão número 3. Em meteorologia aeronáutica, no Brasil, é de responsabilidade de quem? DCEA, DAC, ou ACI, ou ICAO. Pessoal, dica. ICAO ou IOACI seria o mesmo órgão, portanto eu não poderia ter duas respostas, já eliminei de cara Charlie Delta, vou ficar entre DCEA e DAC, tá? Mas com certeza para os dias de hoje, quem é o responsável é o DCEA, tá? Então DCEA hoje é o responsável pela meteorologia aeronáutica no Brasil, ok? Questão número 4. À noite, a temperatura do Sol diminui por qual processo? Pessoal, à noite nós temos um resfriamento noturno. Como é que chama esse tal resfriamento noturno? Ele é chamado de radiação terrestre. Então, resposta letra alfa. Tá? Radiação. Questão número 5. O aumento da temperatura determina o quê? Toda vez que aumenta a temperatura, tem precipitações? Formações de nuvens, aumento de densidade ou diminuição da densidade. Pessoal, a dica aqui é, lógico, ele tem dois contrapontos aqui, né? Aumento de densidade e diminuição de densidade. Com certeza é uma dessas duas alternativas. Então, a resposta correta seria diminuição da densidade. Aumenta a temperatura, aumenta o volume e aumenta a agitação das moléculas. Correto? Sendo assim, proporcionalmente diminui a nossa densidade do ar. Ok? Pessoal, próxima questão. Supondo-se que a 450 metros de altitude a pressão atmosférica é de 950 HPA, ao nível do mar a pressão deverá ser aproximadamente de quanto? 900 HPA, 970, 975 ou 1000 HPA? Pessoal, resposta à letra delta, 1000 HPA. Mas vamos lá, vamos resolver, né? Vamos entender a questão. Tá? Então vamos traçar aqui. Olha lá, ele está falando que a 450 metros de altitude eu tenho uma pressão de 950 HPA. Olha lá, quer dizer que a pressão ao nível do mar. Pessoal, como eu vou descer para o nível do mar, quer dizer que descendo a pressão aumenta, correto? Subindo a pressão diminui, mas descendo a pressão aumenta. Então, se a gente olhar as alternativas,
Como eu sei que a pressão vai aumentar em relação ao valor 950, eu já eliminei de cara letra alfa. Né? Letra alfa não pode ser, é um valor menor. Então não pode ser, só se eu estivesse subindo. Certo? Porém, nós estamos descendo. Descendo a pressão aumenta. E como é que eu faço? 450 metros. Como é que eu faço para transformar metros em HPAs? Pessoal, eu tenho que lembrar o seguinte: aquela relação que nós conhecemos, um HPA equivale a 30 pés ou 9 metros. Como aqui está metros, nós vamos dividir diretamente 950 por 9. Fazendo essa continha, nós vamos chegar no valor 50 HPAs. Lembrando, pessoal, nós estamos descendo e, como a gente falou anteriormente, a pressão aumenta. Então eu vou somar 50 HPAs. Então 950 mais 50, resposta, letra delta, 1000 HPAs. Beleza? Dúvidas? Pessoal, vamos lá. Próxima. Questão número 7. O fenômeno denominado cavado é um sistema bárico de quê? Altas pressões aberto, baixas pressões aberto, altas pressões fechado ou baixas pressões fechado. Pessoal, só lembrando uma coisinha, o que é o cavado? Cavado é quando eu tenho mais de um sistema de pressão, ou seja, na verdade, duas altas que vão comprimir uma baixa pressão. Sendo assim, quando a gente tem mais de um sistema de pressão, a gente classifica, né, de cara como sistema aberto. Sistema fechado é quando a gente tem um único valor de pressão, tá? Ou só uma alta ou só uma baixa pressão. Então, de cara, já eliminamos Charlie e Delta. Pessoal, aqui quando tem duas altas comprimindo uma baixa, lembra o seguinte, nesse caso, quem manda é sempre quem está no meio. Quem está no meio? Baixa pressão. Né? Duas altas que comprimem a baixa pressão. Tornando essa área de baixa pressão uma área alongada. Inclusive, pessoal, vai dar origem aos nossos sistemas frontais. Lentes frias, lentes quentes. Tá? São originadas aí pelo sistema cavado. Bom, questão número 8. A circulação anti-horária convergente caracteriza por o quê? Ciclone no hemisfério norte, ciclone no hemisfério sul, anticiclone no hemisfério sul ou anticiclone no hemisfério norte. Pessoal, a dica aqui primeira é sabermos, né, como ele está falando, convergente. Convergente, isso aqui vale para os dois hemisférios, não é isso? Convergente e divergente. Convergente é centro de baixa pressão. Baixa pressão é sempre convergente, tá? Então, de cara já eliminamos Charlie e Delta, já que baixas pressões são ciclones. Então, ciclone. Agora, eu vou definir ciclone do hemisfério sul, ciclone do hemisfério norte. Pessoal, lembrando que no hemisfério sul, o centro de baixa pressão ele gira sentido horário. Bom, se no hemisfério sul gira sentido horário, ele vai girar sentido anti-horário no hemisfério norte. Ok? Então, no hemisfério norte, o centro de baixa pressão, ou seja, um ciclone, gira sentido anti-horário. Questão número 9. A pressão atmosférica é conhecida como ajuste a zero. Pessoal, ajuste a zero, QNH, QNE, QFE, QFF ou QFE? Bom, resposta, chamado ajuste a zero, a gente consegue exatamente com a aeronave pousada e nós zeramos o altímetro, como a gente está vendo nessa figura, os dois ponteiros estão zerados, correto? E automaticamente o valor que aparece na janelinha de Kollmann, né, que é a janelinha do nosso altímetro, vai aparecer ali o valor de pressão atmosférica referente àquela elevação da pista. Então, naquele nível da pista, qual é o valor de pressão? Então, é aquele valor que aparece nesse caso, nessa figura, 950 HPAs, seria referente ao valor de pressão atmosférica na pista, né, onde a aeronave está pousada e, logicamente, com o nosso ajuste de altímetro
zerado. Ok? Obrigado, pessoal. Próxima questão, número 10. Vamos lá. Uma aeronave voando em nível de voo estará ajustado qual o valor de pressão? QNH, QNE, QFF ou QFE? Pessoal, toda vez que a gente estiver voando um nível de voo qualquer, nós temos que estar ajustado o valor padrão, né? 1013.2, que é o nosso ajuste QNE, certo? Então, 1013.2. Eu estou voando no FL qualquer, sei lá, o FL, vamos chutar aqui, estou voando no FL 045, 4.500 pés, ajustado em relação ao ajuste padrão, 1013.2, certo? Próxima, pessoal, questão número 11. Para fins práticos, utiliza a seguinte relação entre pressão e altitude. Olha lá, nós respondemos agora há pouco uma questãozinha que tinha exatamente essa relação. Então, qual que é a relação altitude, pressão e altitude? Um HPA equivale a 30 pés ou 9 metros. Então, nesse caso aqui, resposta à letra Charlie. Questão 12. Das condições meteorológicas abaixo, aquela que está relacionada com o sistema bárico anticiclone. Pessoal, anticiclone, só lembrando, é área de bom tempo ou de mau tempo? Né? Mas vamos lá, primeiras alternativas. Letra alfa, chuva, chuvisco, trovoada ou céu claro. Pessoal, então só retomando, anticiclone é uma alta pressão indica para a gente sempre bom tempo. Bom tempo, nesse caso, nessas segundas alternativas, a gente vai encontrar, lógico, na resposta delta, céu claro. Ok? Próxima questão, pessoal. Questão número 13. Segundo os conceitos da ISA, a altura da troposfera padrão em metros é de... Pessoal, troposfera, ela vai até 11.000 metros. Lembrando que a atmosfera padrão ela vai até 20.000 total. Lembrando que até 11.000 é a troposfera padrão e de 11 a 20 eu tenho tropopausa padrão, ou seja, o total da atmosfera padrão 20.000. Mas ele está perguntando nessa questão apenas a troposfera, ou seja, a camada mais baixa, certo? Então ela vai até 11.000 metros. Vamos lá, questão 14. A insolação no hemisfério sul é máxima quando o Sol está pino aonde? Lembrando, pessoal, insolação máxima, ou seja, eu tenho radiação solar batendo diretamente em qual linha? Né? Trópico de Câncer, Capricórnio, Equador ou da eclíptica? Pessoal, para termos insolação máxima no hemisfério sul, os raios solares têm que estar incidindo exatamente sobre a linha do Trópico de Capricórnio. Lembrando que Trópico de Capricórnio no hemisfério sul, Trópico de Câncer hemisfério norte. Aquela dica, pessoal, só para lembrar, né, para a gente não trocar nunca Capricórnio, que é no hemisfério sul, com Câncer, que é no hemisfério norte, é só lembrar que os cornos estão sempre no sul. Né? Os Capricórnio estão sempre no sul, ok? Não esqueça disso. Uma dica importante em termos de prova. Bom, uma coisa que é para a vida, aliás, né? Bom, voltando. Uma aeronave, pessoal, voando no FL 060 na vertical de um ponto, onde o QNH agora é 1018. Tem o seu altímetro ajustado padrão. Está lá na realidade voando a quanto? Ali eu tenho as alternativas, né? 650 acima do nível do mar, 650 em relação ao nível padrão, 6.000 pés acima do nível do mar ou 5.850 do nível padrão. Pessoal, só uma coisinha. Bom, quando ele fala ajuste QNH 1018, lembrando, é o valor da pressão ao nível do mar, certo? Já o FL 060 seria a distância em relação ao nível padrão, certo? 6.000 pés em relação ao nível padrão. Bom, nesse caso, eu tenho lá Bravo 6.150 nível padrão, está fora. 6.000 seria o próprio FL, né? 6.000 pés, então está fora. E ele coloca lá a letra delta 5.850 em relação ao nível padrão. Então, já eliminamos Bravo e Delta. Por quê? O nível padrão é o
próprio FL. Quanto? Nesse caso, 6.000 pés. Então sobraram Alpha e Charlie. Só que aí a gente já pode também eliminar Charlie, não é isso? Por quê? Porque os 6.000 pés é em relação ao padrão e não o nível do mar. Então já achamos a resposta apenas analisando a questão. Apenas verificando aí a questão, correto? Mas vamos lá, então resposta letra A, alfa, 650 no nível do mar, correto? Vamos fazer o esqueminha, vamos fazer o desenho para a gente possa enxergar melhor? Então 6.000 pés em relação ao padrão, 1013, está no FL, 060, correto? Só que a pressão QNH 1018, no caso, vai estar acima ou abaixo do 1013? Bom, 1018 é uma pressão maior, portanto, se ela é maior, ela vai estar abaixo. E se ela vai estar abaixo, já indica para a gente que eu estarei voando numa altitude qualquer maior do que 6.000 pés, correto? Quando eu mudo para o ajuste QNH, eu não vou estar voando mais a 6.000. Vou estar voando a 6.000 mais essa diferença em relação ao 1018, correto? Então a gente vai fazer aqui o fator D, QNH menos QNE. Nesse caso, 1018 menos 1013 vai dar 5. 5 vezes 30. Por que vezes 30, Batista? Porque 1 HPA equivale a 30 pés. Por que pés? Porque ali eu estou trabalhando com pés. 6.000 pés eu tenho que somar também com pés. Eu não posso somar com metros. Então, por isso que a gente vai converter para pés, né? O HPAs em pés. Então, 5 vezes 30, 150. Então, em condições reais, ou seja, em relação ao nível do mar, a aeronave está voando a 6.000 mais 100. Questão 16. Uma aeronave sobrevoa o aeródromo a 600 metros de altura, atmosfera na condição ISA. A altitude da aeronave é 3.500. Qual a elevação do aeródromo? Aí tem nas alternativas 600, 1.500, 2.000 ou 2.900 pés. Tá? Então vamos lá, vamos fazer o esqueminha novamente. Lembrando que a aeronave está a 600 metros de altura, correto? Então 600 metros de altura. E a gente sabe que a altitude da aeronave é 3.500. Então o que eu tenho que fazer aqui, pessoal? Eu tenho 600 metros e eu tenho 3.500 pés. Então a dica é transformar os 600 metros em pés, para a gente poder tirar dos 3.500. Porque não dá para a gente subtrair, né? 3.500 de 600. Vai dar errado. Tá? Aí a questão, porque são unidades diferentes. Então, só para a gente lembrar a relação, cada 1.000 pés equivale a 300 metros. Cada 1.000 pés, 300 metros. 2.000 pés, 600 metros. Você pode fazer aqui uma regrinha de 3, né? A proporção aí. Então, 2.000 pés. Bom, agora sim, pessoal, eu tenho pés, 3.500 pés, e eu tenho altura equivalente também em pés, no caso, 2.000 pés. Então, se eu fizer a subtração, eu vou ter que essa diferença, ou seja, a elevação, é de 1.500 pés. Resposta letra bravo. Tá? Questão 17. A difusão da luz pela atmosfera tem início em qual camada? Sol, ionosfera, tropopausa, troposfera ou estratosfera? A resposta correta. A difusão da luz, que seria a dispersão da luz, e exatamente por esse processo eu tenho a coloração do céu azul. É isso? Dispersão da luz. Correto? Bom, questão 18. Estamos acabando, né, pessoal? A distância vertical que separa uma aeronave do nível padrão do mar denomina-se nível, altitude, altura ou altitude de pressão. Lembrando, pessoal, agora ele está falando de nível padrão. Nível padrão seria altitude de pressão, AP, né? Altitude de pressão, que é em relação ao ajuste padrão 1013.2. Certo?
Aí nesse exemplo eu estou colocando, né, altitude de pressão e do lado o AI eu estou chamando de altitude indicada em relação ao ajuste QNH. Nesse meu exemplo está um valor 1023 HPA, né, pressão ao nível do mar. Certo? Questão 19, pessoal. Um ciclone de sistema de baixa pressão no hemisfério sul representa como? Pessoal, então ele já falou que o ciclone é uma baixa pressão. Ok. No hemisfério sul, a gente sabe. Bom, primeiro, sempre lembrando, pessoal, ciclone é sempre convergente. Né? Baixa pressão é sempre convergente. Ok. Então eu já eliminei de cara Bravo e Delta. Então sobraram aqui, ó, Alfa e Charlie, ambos são convergentes. Agora, hemisfério sul, ele gira sentido horário ou anti-horário? Então só lembrar do macetezinho, né, pessoal? Bom tempo, mau tempo. Como é que gira aqui, pessoal? Sentido baixa pressão gira sentido horário, correto? Se ele é horário, ele é sentido NESO. N-E-S-O é o sentido NESO, sentido horário, convergente. Tá? E questão número 20, para finalizarmos, o efeito estufa ocorre nos dias o quê? Secos, chuvosos, nublados ou de forte insolação. Pessoal, o efeito estufa acontece em noites de céu nublado, correto? Então, resposta